A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos à Vida Continua. Hoje vamos tentar perceber o que é que de Jesus queria dizer quando falava nas muitas moradas na casa do meu Pai. Bom, esta reflexão apoia-se no terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Mesmo nesta temática, há muitas moradas na casa do meu Pai. E do Evangelho de João, diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, já eu vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. O universo, caros amigos, é a casa do Pai. E os infinitos mundos do espaço são as muitas moradas onde habitam os espíritos para os seus adiantamentos. Somos também um mundo interior, microcosmo individual, ou universo à parte, local de transformação, de renovação, fé e progresso espiritual, na batalha íntima do bem contra o mal, com um ritmo evolutivo próprio que condiga com o nosso grau de consciência e amor. Os espíritos encontram-se em infinitos meios, aspectos, sensações e percepções, conforme os seus estágios evolutivos. Uns estão ligados às esferas onde viveram, enquanto outros se elevam e percorrem o espaço. As condições dos mundos são diferentes quanto ao grau de adiantamento dos seus habitantes. Nos mundos inferiores, a existência é toda material e as paixões soberanas. Nos mundos mais adiantados, a vida é toda espiritual. E nos mundos intermédios, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro. A qualificação de mundos não é absoluta. Tem-se uma ideia de mundos inferiores ou superiores comparando-se com a Terra, ou seja, os que estão acima ou abaixo, digamos assim. Embora não haja classificação absoluta dos mundos, pode-se dividi-los em mundos primitivos, destinados às primeiras reencarnações da alma humana. Existem os mundos de expiação e provas onde domina o mal, que é o nosso, a Terra faz parte. Existem os mundos de regeneração nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Existem os mundos ditosos onde o bem sobrepuja o mal e os mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A Terra, como já disse, caros amigos, pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, mas já está em transição lenta, claro, para um mundo de regeneração. Os espíritos não estão presos infinitamente a determinado mundo e tampouco nele cumprem todas as fases do progresso para atingirem a perfeição. Quando, num mundo, eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado e assim por diante, até que cheguem ao estado de puros espíritos. Dos mundos mais atrasados, seus habitantes são rudimentares, sem beleza, movidos pelos instintos, carentes dos sentimentos de delicadeza e benevolência e das noções do justo e injusto. A sobrevivência e a força bruta são imperativos para a vida. Do ensino, caros amigos, do ensino dado pelos espíritos, resulta que muitos diferentes umas das outras são as condições dos mundos quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles, há os em que estes últimos, os habitantes, são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros, da mesma categoria que o nosso, e outros que lhes são mais ou menos superiores, e todos
a todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, a vida moral diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Nos mundos intermédios misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los de modo geral como segue. Mundos primitivos, como já dissemos há pouco, e vamos aqui enfatizar este aspecto. Temos os mundos primitivos, destinados às primeiras reencarnações da alma humana, os mundos de expiação e provas, onde domina o mal, que é o caso do nosso, mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm que expiar aura e novas forças, repousando das fadigas da luta, mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A Terra pertence, para quem está agora só em sintonia connosco, estamos aqui a repetir um aspecto, que a Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Os espíritos que encarnam no mundo não se acham a ele presos de forma definitiva, nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar para atingirem a perfeição. Quando no mundo eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado, e assim por diante, até que cheguem ao estado de puros espíritos. São outras tantas estações, em cada uma das quais se lhes deparam elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já conquistaram. É-lhes uma recompensa ascenderem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo o prolongarem a sua permanência num mundo desgraçado, ou serem relegados para outro ainda mais infeliz do que aquele a que se veem impedidos de voltar quando se obstinaram no mal. Nos mundos venturosos, as relações são amistosas, e para lá todos nós vamos, caros amigos. Nos mundos aventurosos, as relações são amistosas entre os povos e somente a superioridade moral e intelectual estabelece a diferença entre as suas condições. Todos os sentimentos se acham engrandecidos e purificados pelos laços de amor e fraternidade. A forma corpórea é sempre humana, mas embelezada, aperfeiçoada e purificada. O corpo nada tem de materialidade terrestre e não está sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. A atual, caros amigos e ouvintes, a atual superioridade da inteligência de grande parte dos habitantes da Terra indica que o nosso planeta não é mundo primitivo, destinado à reencarnação de espíritos que acabaram de ser criados, mas sim de espíritos que já viveram e realizaram certo progresso. Os vícios dos seus habitantes constatam o índice de imperfeição moral, configurando o planeta Terra, como já repetimos anteriormente, pertencente a um mundo de provas e expiações. Alguns espíritos na Terra, em expiação, já viveram em outros mundos, dos quais foram excluídos devido à sua obstinação para o mal, e sendo causa de perturbação para os bons. Estes espíritos tiveram que ser degradados para um mundo de espíritos mais atrasados, com a missão de fazer que estes avançassem
porquanto levaram consigo inteligências desenvolvidas e o germen dos conhecimentos que adquiriram. Quantas civilizações conhecidas, ricas em conhecimentos filosóficos, matemáticos, científicos, passaram por cá e desapareceram. Foram para outros mundos com os quais se afinizam. A Terra se encontra em transição para um mundo de regeneração em que a alma penitente encontrará a calma e o repouso e acabará por se depurar. Em tais mundos, a humanidade experimenta sensações e desejos que libertam das paixões desordenadas, do orgulho, da inveja e do ódio que sufoca, em perfeita equidade nas relações sociais. E todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Contudo, ainda não há a felicidade perfeita. Mas a aurora dessa felicidade ainda tem de suportar as provas, porém sem as angústias da expiação. Caros amigos, todos os seres da criação estão submetidos à lei do progresso. Todos. A destruição é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Marcham assim paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus nossos auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porquanto nada na natureza permanece estacionário. Assim, o universo engloba tudo o que existe, quer seja ele oriundo de elemento material ou espiritual, sendo que as suas forças geram infinitos fenómenos. E acima de tudo está Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Essa é, digamos, a trindade universal. Deus, o princípio material e o princípio espiritual. O universo tem alma, vida e princípio inteligente que rege tudo o que existe. Nada ocorre sem controle e em desordem. As moradas devem ser compreendidas como mundos habitados por seres corpóreos e incorpóreos, aos quais nós chamamos de espíritos, sendo várias na casa do Pai. Neste sentido, estamos diante de várias moradas e diferentes moradores. Moradas entendidas como mundos, globos, planetas, planos, regiões, esferas ou comunidades. Adolfo Menezes esclarece o seguinte: há muitas moradas, muitos planetas, todos plenos de vidas, prodigalidade do amor do Criador. São infinitas as moradas onde o Espírito se instala como arquiteto das suas construções, elaboradas com as suas mais íntimas emanações. Tudo sob os auspícios do Pai, do nosso Pai, do Pai Nosso, que por extremado amor não nega aos seus amados a oportunidade de transitar por diversos mundos do universo infinito no processo de evolução que a sua caridade incomensurável lhes oferta. Muitas moradas, criações de Deus, o amor maior, gravitam pelo universo, abrigando as criaturas, sempre de acordo com as conquistas assimiladas ao longo das suas reencarnações. São inumeráveis planetas, cada um com características próprias
em função de centenas de milhares de factores que a aparelhagem da Terra, embora consideravelmente adiantada em termos de tecnologia, ainda não pode analisar. Caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra e da Vida Continua, onde houver um ser inteligente no universo, corpóreo ou espiritual, haverá uma morada. Logo, temos muito para conhecer, temos muito para viver, pois somos imortais e o espaço é infinito. Sabemos que o universo se expande constantemente. Novos mundos são criados agora, neste preciso momento. Novos espíritos também. A bênção, a maior bênção de todas, é a vida. É a vida e a sua imortalidade. Quando nós percebermos todos que somos imortais, que nada acaba no túmulo, apenas o corpo físico, o aspecto material é que fica na Terra, quando tivermos todos essa certeza, podem crer, caros amigos, que os nossos comportamentos irão mudar imenso. Por isso, o pensarmos na morte não como algo mórbido, mas algo fenómeno que irá ocorrer a todos nós. Logo, que nos preparemos para a viagem que ninguém sabe quando se fará. Preparemos, que munamos as nossas bagagens dos tesouros que podemos carregar. E não estou a falar de tesouros materiais, nem de títulos académicos. Tudo isto ficará cá. A nossa consciência não nos vai perguntar se somos ricos, se temos, que título temos, que propriedades possuímos, que dinheiro também possuímos. Não. O que é que fizeste? Que fizeste para te melhorar? Que fizeste em relação às tuas imperfeições? Que fizeste em relação aos outros que sofrem? É isso que a consciência nos irá questionar. Portanto, que façamos melhores escolhas. Para aqueles que acham ou têm certeza ou convicção que tudo acaba com a morte, um conselho deste amigo. Deem a vós mesmos o benefício da dúvida. Porque um dia irão despertar num outro sítio. Principalmente para aqueles que têm mortes violentas, decorrentes de acidentes, ou um infarto, outro tipo de morte qualquer. Aquele que, de repente, dá por si a tentar falar com os seus familiares e os seus familiares não o veem, não o ouvem. E a pessoa, por momentos, pensa que está louca. Deem o benefício da dúvida. A vida continua, noutro plano. A morte, quem morre, está provisoriamente invisível aos nossos olhos carnais. Porque está noutra vibração. Uma vibração muito mais elevada do que esta densa da matéria. Deem o benefício da dúvida. E quando tiverem consciência, quando se encontrarem no lado de lá, entre aspas, que tenham, digamos, a calma para pedir ajuda ao anjo da guarda, a Deus, a Maria, a Jesus. Pedir ajuda, orientação, e verão que a ajuda virá. Preciso manter a calma, a serenidade e mantermos aqui o máximo de tempo possível. O corpo nos foi emprestado para nós fazermos bom uso dele. Não vamos acelerar a nossa partida. Vamos viver da melhor forma possível para nós e para os outros. Caros amigos e ouvintes, marcamos encontro para o próximo sábado. Fiquem aqui com um grande abraço do Pedro Silva e não se esqueçam de darem o primeiro passo em direção à vossa própria felicidade. Então, até lá. Bem-ajam. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.